Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Cleo João Mielewski, engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola. E o tema da nossa entrevista será como criar um perfil de solo de verdade. Cleo João, faz tempo que a gente não troca uma ideia, não se fala aqui no programa. Que bom ter você de volta. Oi, Divino Ronaldo. Coisa assim, ter você, conversar com você é de uma grandiosidade e também agradecer a todos os ouvintes, os que nos ouvem e às vezes até porque não nos assistem, né? Exatamente. É um grande abraço e é um prazer trocar informações com você, Divino. E até o programa que está crescente, eu tenho visto isso, começou há pouco tempo, né, Divino? E está numa grandeza, levando celebridades, pessoas influentes, trazer informações do campo, parte técnica, parte de mercado, enfim, do agro todo. Graças a Deus tá bom. Ô Cleo, antes da gente entrar no nosso assunto, especificamente aqui, que é a questão do solo, do perfil de solo, esse trabalho que o pessoal está fazendo agora, hoje é segunda-feira, amanhã é dia 7 de setembro. Eu gostaria, assim, rapidamente, em 30 segundos, que a gente só pudesse comentar a respeito desse evento que vai acontecer amanhã no Brasil todo, né? Em especial em Brasília e em São Paulo. E o agronegócio está fortemente empenhado para que esse evento seja um grande sucesso. O que você diria para o pessoal que está nos ouvindo agora em relação a esse evento do 7 de setembro? Divino, se ouve e se escuta muita coisa. O que a gente está vendo, e eu penso, isso é Cleo João que está falando. Vamos falar assim, há mais de 30 anos eu tenho acompanhado todos os presidentes, o que se instalou no Brasil, qual é o problema do Brasil. Então, acho que chegou agora de a gente passar a limpo, né? Tirar a corrupção, fazer uma infraestrutura que a gente está vendo esse ministro, um belo do ministro Tarcísio, entre outros ministros. Então, assim, o que eu estou vendo? Um Brasil sendo passado a limpo. E eu acho que, lógico, isso não é de um dia para a noite, não é em 2 anos, 3 anos, vamos falar aí, não. Isso tem que ser toda a população em conjunto, ir para as ruas, né, se manifestar. Eu estou vendo que a coisa vai ser muito grande, até maior do que eu estava esperando, a manifestação de todos os lados do Brasil, Brasília, Avenida Paulista, enfim, nas cidades, nas capitais, e trazer o que nós queremos. O que nós queremos? Tirar os corruptos de lá, voto auditável, vamos falar assim, né? E fazer o Brasil, vamos falar assim, um Brasil diferente, um Brasil de homens de bens, que querem construir, gerar empregos. É isso, Divino, não precisa se alongar muito. O que nós podemos fazer desse Brasil uma grande potência? É isso aí, Cleo. E eu daqui a pouco, após a nossa entrevista aqui, após o nosso programa, eu já me encaminho para Brasília e amanhã eu vou fazer esse programa ao vivo, diretamente de Brasília, e eu espero trazer o clamor daquele povo para o nosso ouvinte. Eu espero poder refletir no meu olhar, nas palavras que eu vou trazer para vocês, tudo aquilo que estará acontecendo em Brasília. Mas vamos lá, vamos falar aqui do que nos interessa agora, que é a questão do solo. O título da nossa entrevista, o tema, ele é bem assim, intrigante. Como criar um perfil de solo de verdade? E eu começo com essa pergunta, Cleo, o que é um perfil de solo de verdade? Tanto você fala, Divino,
de preparo de solo. O que aconteceu? Bem rapidamente também. O tempo é bastante curto, né, Divino? Esse é um papo, talvez, aí para mais tempo. Mas o plantio direto começou há 30 e poucos anos, ou mais de um pouquinho de 3 décadas aqui na região, e simplesmente nós paramos de gradear o solo. Simplesmente. Começou plantio no mato, depois plantio na palha sem o mato, né? Mato assim, todas as ervas daninhas nasciam e ali de secar e se fazia. Então a gente chamou esse plantio no mato. E o que aconteceu? Um perfil muito curto, na época se usavam implementos ou grades no máximo de 28 polegadas, é o que se tinha de maior nessa época, e aí fez um perfil, e a produção começou a crescer, o plantio direto nos ensinou muita coisa, muito, muito, plantio direto, vamos fazer assim, foi o pai de muitas coisas de melhoria na produtividade. E aí, a produtividade chegou um momento, né, vamos falar assim, na última década para cá, ela não evoluiu, se estagnou. Produtividade de soja, milho, feijão, enfim, algodão, né, das grandes commodities, e está estagnado. E começou-se a trabalhar, fazer de novo um perfil maior. O que é um perfil de solo? Perfil de solo é fazer ele colocar os insumos calcário, gesso, que são os dois corretivos que se usa, calcário e gesso, em profundidades maiores. Quais né? são? Qual que é essa profundidade ideal, Cleo? Olha, a profundidade hoje, fazer um perfil seria em torno de 40 centímetros de profundidade. Para você ter um perfil de 40 centímetros, ou colocar esses calcário, esse calcário, vamos falar um pouco mais do calcário, a 40 centímetros de profundidade, nós temos que usar grades de 42 polegadas a 46 polegadas. Ou seja, o produtor pode pensar assim, grade de 42 polegadas, ele vai no máximo 42 centímetros. Grade de 36 polegadas, ele faz um perfil de 36 centímetros de profundidade. E esse número dá para se ter uma noção. Então, assim, usar grades pesadas, fazer com que, né, tem muita gente já trabalhando, abrindo áreas esse ano, Divino, de cerrado, de pasto, fazendo um perfil de solo, né, e usando talvez não tão adequados essas grades. O que a gente está vendo no campo? Se fala muito em perfil de solo, né, a tua pergunta foi muito pertinente, perfil de solo de verdade. É fazer abertura desse solo, ou às vezes o produtor quer o plantio direto, que já tem 30 anos, ele quer fazer um perfil de solo melhor. Está acontecendo muito isso, muito. Não é só áreas de aberturas, não. Né? Então, usar implementos, só que a gente faz numa época que não chove mais, depois da safrinha. Julho, agosto, setembro, vamos falar assim, são desses meses que o solo está muito seco. Então, tem que usar implementos, que são as grades, escarificadores, subsoladores, fazer entrar de verdade. Né? O que a gente tem visto no campo? Talvez não penetrando aquela profundidade que a gente deseja, que vai até lá embaixo, até o eixo, até o carretel. Uhum. Né? Carretel é o eixo da grade ali, né? O mancal. Certo. Ele tem que ir até ali, né? Então, assim, tem peso que tem que ser colocado em cima. Então, perfil do solo de verdade, fazer esse calcário e até aproximadamente 40 centímetros de profundidade. Ô Cleo, eu vou fazer um intervalo agora, mas eu já vou deixar a questão para você aqui, você vai já matutando aí para responder depois do intervalo. Quais são os erros mais comuns ao se fazer um perfil de solo? E eu deixei uma pergunta já para ele antes do intervalo. Quais são os erros mais comuns ao se fazer um perfil de solo? Quais são esses erros, Cleo? Bom, Divino, nós assim, esse ano a gente está percebendo, é um ano que talvez, de toda da história do Centro-Oeste, vamos falar do Centro-Oeste, que é a região que a gente atua, mas dá para falar até do Brasil, que mais está se utilizando calcário e gesso agrícola. Muito,
mas muito, tanto assim que as empresas, as usinas, até encerraram as vendas há uns 2 meses atrás, de tanto que se vendeu. Eles querem até atender isso. Então, assim, quais são os erros que se cometem ainda ao praticar o perfil de solo? No bloco anterior até eu falei um pouco, mas sobre a utilização das grades. O que é importante na hora de fazer um perfil de solo? Como ele está num período seco, solo muito duro, né? Então ele tem que fazer esse implemento penetrar no solo. Tem uma técnica muito importante que a gente viu esse ano, fazer uma subsolagem antes, tá? Uma escarificação, uma subsolagem, e depois colocar o calcário na dosagem correta, recomendada, e sim, vir com uma grade pesada. Vamos falar dessas grades de 38 a 46 polegadas. Até 38 também se faz um bom perfil de solo. E aí sim, tu consegue penetrar no solo após uma subsolada. Às vezes o produtor não tem esse subsolador, esse escarificador, ele não tem, não possui. Então ele tem que fazer essa grade pesada entrar. E aí tem que ser colocado peso em cima, muito peso, né? Fazendo com que essa grade penetre no solo. Então, assim, a gente tem visto, percorrido, e vendo que profundidade, eu estou usando uma grade pesada, tá? E a gente vai lá, tá no máximo 20 centímetros de profundidade esse perfil. É incrível, Divino, muito. Esse é um grande erro, fazer e saber medir isso. Hoje a gente tem um ferrinho, né? Faz as medidas e coloca, ferrinho de construção, um vergalhão. Sim. Coloca e vê que profundidade caindo, vai furando no meio do solo. Vai entrando no talhão e vai penetrando, e vai vendo. E a gente tem visto que não tem penetrado. Mas por que, então, assim, que não tem penetrado? O que está faltando? Tá faltando máquina mais pesada? O que é que está faltando, Cléo? Máquinas pesadas. Por exemplo, às vezes ele tem uma grade pesada e não tem trator para puxar. Hoje um trator para puxar uma grade de 20 por 42 precisa de um trator de 450 CV. Então, às vezes ele não tem isso. Não tem uma máquina pesada e quer fazer um perfil de solo, um trator. Ou tem e não tem uma grade grande, vamos falar assim, uma grade grande, tamanho grande. Então, assim, os implementos hoje, que a grade, o trator, tem que ser adequado. Né? Para se puxar uma grade pesada hoje, o produtor tem que, por disco, uns 30 CV para cada disco. Né? Então, dá para fazer uma conta básica aí. Então, é um problema que está se adequando, porque o perfil de solo em Goiás começou há pouco tempo. Começou na Bahia, depois foi para Mato Grosso e veio para Goiás fazer o perfil de solo. Então, na Bahia, por exemplo, já corrigiram esses erros, né? Fazer um perfil de solo chegando a 40 centímetros de profundidade. Para isso, ele tem que ter implementos grandes e também o trator grande que possa puxar esse implemento. Né? Um trator. Além dessa profundidade, qual outro erro o pessoal comete ao se fazer um perfil de solo? Sequências, por exemplo. Vamos falar assim, vamos dar um exemplo prático que está acontecendo esse ano. Abertura de pastagem, né? Se abrindo muita pastagem em várias regiões aí do Centro-Oeste. Goiás, Mato Grosso e etc. Né? Fazer um primeiro passo, fazer uma boa calagem, trabalhar com um nível de calcário com qualidade e numa dosagem muito boa. Porque o que vai acontecer? Já que vai colocar esse calcário, vai fazer o perfil do solo e depois, talvez, para os próximos 20, 30 anos, não mexe mais. Então, se faz já nessa abertura um preparo do solo que nós cometemos no passado, não fazendo isso lá 30 anos atrás, 3 décadas que a gente não fez. E como essa produtividade se estagnou e nós queremos buscar uma melhor produtividade, então já vamos fazer um trabalho adequado. Mas quando você fala em dosagem correta, qual seria a dosagem correta de calcário na abertura de pasto ou de cerrado, né? Que são solos geralmente fracos, arenosos, degradados, né? Qual que seria essa dosagem correta de calcário? Bom, Divino, assim, primeiro passo, fazer um mapeamento do solo, fazer um trabalho de agricultura de precisão, ou talvez não, mas fazer análises
com profundidade até 40 centímetros, para ver como é que está de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros. E buscar essas informações. O que a gente tem de prático quando chega uma análise de uma área de pasto que nunca foi utilizado nem o insumo? O nível de cálcio está lá embaixo, menos de 1 centimol, o magnésio, menos de meio centimol, né? A saturação de bases talvez vai estar entre 15% e 20%, essas bases do solo. O que a gente tem que fazer? Rapidamente subir esse cálcio, esse magnésio, para essa saturação de base, já no segundo ano, atingir patamares maiores. No passado, nós trabalhávamos com uma quantidade de calcário, vamos falar aí de 3 a 4 toneladas por hectare na abertura, né? Como aquelas continha base, saturação de bases, V2 menos V1, vezes, multiplica pela CTC e divide pelo PRNT do calcário. Então assim, não é que está errado, só que a gente viu que não evolui, demora para evoluir a produtividade. E a gente começou a fazer isso recentemente, vamos falar assim, 5 anos para cá, a mudar esses novos conceitos de calagem. Hoje está se usando aí de 10, 12, até 14 toneladas por hectare. É interessante isso que você disse, porque eu vi um estudo agora recente, lá da Universidade Federal de Mato Grosso, exatamente trazendo esses números que você colocou aí. E o pesquisador que criou esse estudo, ele diz o seguinte, que antigamente havia o mito de que não se podia colocar muito calcário, mas isso não valia para as terras do Cerrado, né? Valia lá para as terras do sul do país, mas que trouxeram esse mito do sul para cá. Exato. Então, assim, o sul começou bem antes que o Cerrado, né, então se importou muita tecnologia de lá. E não se adequou aqui, é bem diferente as recomendações do sul do país para o centro-oeste. Então, a gente, quando a Embrapa, começou tudo isso com a Embrapa, o órgão que fez muita coisa pelo Brasil, né? Falava em saturação das bases. O que é saturação de base? Né? O que é saturação das bases? Cálcio, magnésio e potássio, quanto que elas saturam dentro da capacidade de troca de cátions, né? Esse é um assunto também longo, mas vamos falar assim, em números relativos, 50%, a Embrapa falava que isso não poderia passar, que ia dar problemas nos micronutrientes e poderia ter alguns problemas. E depois foi passando isso para 60%, hoje nós estamos trabalhando com essa saturação das bases de 70% a 80%. E para chegar nesses números, saindo lá de 15%, no primeiro ano, da abertura, que você citou aí, do pasto, do cerrado, de 15 para chegar em 80, com 3 a 4 toneladas não vai chegar nunca. Nunca. Talvez vai chegar aí lá no terceiro ano com 40%. E aí a tua produtividade também, ela segue os mesmos números, né? Tu coloca pouco e colhe pouco, vamos falar assim, no ditado popular. Então, já que vai fazer um perfil de solo, vai gastar dinheiro, vamos falar assim, com preparo, são 4 gradagens. Gasto com óleo diesel é uma operação cara, não é barata. Então já se coloca uma quantidade de calcário, vamos falar assim em números, é muito importante isso, é muito importante, no mínimo 8 toneladas, de 8 a 10. Nós temos já produtores aqui na região de Rio Verde trabalhando com 14 toneladas por hectare este ano. Vamos falar assim, dividindo em 2 partes. 7 toneladas de calcário calcítico, 7 toneladas de calcário dolomítico, ou trabalhando com 12 toneladas, 6 calcítico e 6 dolomítico, ou só dolomítico também, que sobe o calcário. O que é calcário dolomítico? Nós temos uma necessidade, um teor de cálcio e magnésio maior. Calcário calcítico, tem praticamente só cálcio. Quando trabalha com calcário calcítico, você só precisa de cálcio. E o dolomítico? Cálcio, porque teu magnésio está bom. Tu precisa elevar os 2 teores do solo. Então vai depender muito do analista, da pessoa que está fazendo a recomendação. Por isso que é sempre levar essas análises, uma pessoa que entende de fertilidade e entende, sabe interpretar uma análise só. Muito importante isso aí. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
você falou primeiro, eu te interrompi lá no bloco passado. Pode continuar, Cléo. Não, bacana. Então, assim, falando dessa calagem, que é uma coisa bastante importante, o primeiro, vamos falar insumo para construir fertilidade. Hoje nós temos calagem, gessagem, fosfatagem, cloretagem, enfim, né? Boragem. A calagem é o princípio de tudo, é o início da construção da fertilidade do solo. Então, se faz uma boa de uma calagem, é caro? Sim. Se nós voltarmos assim, eu vou usar 10 toneladas de calcário por hectare. Se nós pegarmos um histórico de preço da soja ou do milho de 2 anos atrás, era praticamente, você não conseguia pagar esse custo de produção, de fazer isso. Hoje, com esses preços que nós temos sendo praticado, hoje viabilizou isso. Trabalhar com soja nesses patamares aí de R$150, milho de R$90, ou talvez de R$80, R$90, hoje talvez se até pague no primeiro ano, ou empate, vamos falar assim, né? Todos esses custos aí. Então, com essas commodities nesses valores, hoje dá para praticar, fazer um bom perfil de solo e trabalhar com essa quantidade de calcário. Né? Você falou da gessagem. É importante já agregar o gesso junto com o calcário ou não? Porque o gesso ele não substitui o calcário, né? Não. O gesso hoje tem um papel muito importante, já se falou muito de gessagem, do gesso. O que é o gesso? O gesso, primeiro passo, fornecer enxofre, sulfato de cálcio, né, vamos falar assim. O que o gesso faz? Além de fornecer esse enxofre, ele faz um papel bastante importante de levar esse calcário a camadas mais profundas. Tem 2 cargas negativas, né, sulfato de cálcio. Então, o que ele faz? Ele pega, se une ao cálcio e ao magnésio e leva esse calcário a camadas mais profundas. Muito importante isso. Mas agora, colocar esses gesso a 40 centímetros, não. Vou até falar nessa sequência. Primeiro, calcário, grade pesada. Segunda grade divina, olha que importante isso aqui. Ó. Eu fiz com 42, a segunda grade, talvez com 32 polegadas, uma grade intermediária de 28 a 32 polegadas. 2 vezes essa grade. Aí, antes de fazer a niveladora, que é uma grade para nivelar o solo, chama niveladora, aí sim vem com gesso. Aí incorporando a 10 centímetros no máximo, junto com uma fosfatagem, vou falar. Super simples, um fósforo reativo. Você faz essa é a sequência correta de fazer o perfil do solo, né? Bacana. Não colocar o gesso lá embaixo. Ou às vezes até o gesso também deixar na superfície. Como ele tem uma percolação muito grande, o gesso com 2, 3 chuvas, ele já começa a penetrar no solo, fazer um trabalho de perfil do solo. Começa a lixiviar. Exatamente, essa palavra. E ele leva junto de carona ele se une ao alumínio, bloqueia o alumínio e deixa o cálcio e magnésio móvel no solo, descendo com mais rapidez no solo, né? Então, o gesso é lá no final, o calcário aqui no início, colocar o calcário, porque o gesso, divino, vamos falar em números assim, é 100 vezes mais solúvel que o calcário. A mobilidade dele é 100 vezes mais, não 100 mais, é 100 vezes mais. Então, ele é muito móvel no solo, então não se utiliza ele junto com o calcário, lá na última granagem, lá na nivelação. Ô Cléo, nós já estamos chegando ao finalzinho, mas tem uma pergunta que eu acho que é importante deixar aqui. O resultado dessas técnicas, faz essa calagem, depois a gessagem, tudo isso, esse resultado, ele já é imediato no primeiro ano ou não? Ou ele leva algum tempo mais para se obter a máxima performance dele? Boa pergunta. Assim, o que a gente tem visto já com os produtores que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos já fazendo esse perfil e a gente está avaliando ao lado aonde que não se passa perfil, permanece ali o padrão da lavoura dele. Tem que ser feita essa análise, senão a gente não tem resultado. Então, assim, já no primeiro ano, vamos falar assim, hoje a gente está buscando produtividade de 60 e 70 sacas já no primeiro ano.
Muitos produtores na safra passada chegaram a esses números. É gente superior a 70 sacas, mas não é uma normalidade. Vamos falar assim, 60 sacas por hectare, que é um padrão, já produzindo no primeiro ano, né? É um excelente resultado. Quando você não faz um trabalho de perfil de solo, uma boa calagem, uma boa gessagem, no modelo tradicional, talvez isso vai ficar lá entre 40 e 50 sacas. Não deve passar. Não deve passar. Então você vê a diferença aí. Hoje dá para falar assim, mas quanto isso representa? Lógico, que para isso você vai de cada produtor, da forma que ele trabalha, mas dá para falar bem assim, de boca cheia. Entre 10% e 15% de aumento de produtividade fazendo um bom perfil, uma boa calagem, uma boa gessagem. Ô Cléo, o nosso tempo acabou e o assunto não. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, na semana que vem nós vamos continuar esse papo. Topa? Sim, tranquilo. então sem dúvida, na semana que vem nós vamos continuar esse assunto e já vamos engrenar ali um outro assunto que é a questão da plantabilidade. Mas isso vai ser na próxima semana. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco e por passar tanto conhecimento. Eu que agradeço, Divino, teu convite, é uma honra sempre estar participando desse programa com tanta audiência. Como dizer assim, é um programa novo, mas já está com corpo de gente grande. Está, né? Com cara de velho já. Não, assim, por quê? Você está trazendo gente que entende do assunto, de cada assunto, é muito importante, eu tenho que até ouvir mais, né? Mas vamos sim, vamos continuar a trazer essas técnicas, falar um pouco de mercado, um pouco da parte técnica, se isso é viável, se tem trazido rentabilidade, porque o produtor hoje, né, Divino, ele está atrás de rentabilidade, né, rentabilidade. Exatamente. Será que essas técnicas, é uma pergunta que fica até, tem trazido rentabilidade? Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.